O Natal acabou, a festa, a celebração anual do Natal acabou. Mas nós celebramos Natal o ano inteiro. Portanto, eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 9, versículo 6. A partir de onde eu desejo chamar sua atenção para o tema A Criança do Natal. Nós estamos numa série de mensagens estudando sobre o significado do Natal. Isaías 9, versículo 6. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre seus ombros e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Vamos repetir juntos a última frase? E ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Para acabar com a confusão e adquirir alguma compreensão, foi que neste Natal nós nos propusemos a investigar o livro de Emanuel. O livro de Emanuel, isto é, Isaías, do capítulo 7 ao capítulo 12. Nós estamos chamando esse conjunto de textos de o livro do Natal. Quando nós o abrimos, nós estamos buscando respostas à pergunta crucial: o que é o Natal que nós celebramos todos os anos? E quando nós abrimos esse livro, nós encontramos pelo menos 5 capítulos. Capítulo 1, a promessa do Natal, que é o capítulo 7 de Isaías. Capítulo 2, a chegada do Natal, que é o capítulo 9, verso de 1 a 7. O capítulo 3 é o capítulo de hoje, a criança do Natal, Isaías 9, versículo 6. Deus permitindo, hoje à noite, o capítulo 4, a grandeza do Natal, baseado em Isaías capítulo 11, e daí a celebração do Natal, Isaías 12, de 1 a 6. E nós poderíamos fazer um estudo do capítulo 8 e do capítulo 10, já que nós ainda não o vimos nesse contexto do livro de Emanuel, que é esse trecho, e pensarmos sobre o coração dos orgulhosos. Deus permitindo, pode ser que no primeiro domingo do ano a gente trabalhe esses 2 capítulos, para a gente assim fechar esse bloco todo de Isaías, Isaías 7 a 12. Como eu já disse, nós já abrimos os 2 primeiros capítulos, nós falamos da promessa do Natal, falamos da chegada do Natal, e hoje eu quero falar sobre a criança do Natal, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Quem é esta criança que nasceu? Cristo é a criança do Natal. Há quem diga que, num primeiro momento, essa profecia dizia respeito a alguém que nasceria nos dias de Acás, que era rei de Judá. Alguns nessa linha apontam que poderia ter sido Ezequias, o rei, o filho de Acás. Há os que dizem que pode ter sido o segundo filho do profeta Isaías, de quem se fala no capítulo 8. Seja como for, pode até ter sido um daqueles dois num primeiro momento, mas a profecia diz em sua plenitude, afinal de contas, ninguém é Deus poderoso, senão o próprio Deus. Ninguém é Pai eterno, senão o próprio Deus. Então, obviamente, que em seu sentido último ou em seu sentido principal, Cristo é a criança do Natal, que está aqui em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Tanto é assim que em Mateus 7, de 12 a 17, nós vemos o cumprimento disso
em Jesus Cristo. Então nós vamos nos debruçar sobre essa criança em busca de luz acerca do que é o Natal. Mas antes é preciso que a gente veja um pouquinho do contexto dessa promessa messiânica. O capítulo 8, que antecede a este, ele fechou com uma referência ao sofrimento dos dias da agressão dos assírios, aquele povo que estava intimidando o povo de Judá. E o capítulo 8, leia, abra aí, fique com a Bíblia aberta, Isaías 8, versos 20 a 22. Veja como termina esse capítulo e como começa o capítulo 9, que vai nos dizer sobre quem é essa criança. Porque essa criança, ela nasce num contexto. A história de Deus tem contexto. Diz assim Isaías 8, de 20 a 22. Consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Ele está dizendo o seguinte, o profeta, olhem para as escrituras, olhem para a lei e veja que o que está acontecendo com Israel e com Judá, nada mais é do que o que a lei diz que é, ou que seria. O que seria? Aqueles que contradizem sua palavra, ou a palavra de Deus, jamais verão a luz. Andam sem rumo, cansados e famintos. E por causa da fome que sentem, amaldiçoam seu rei e seu Deus. Olharão para o céu, depois olharão para a terra, mas para onde voltarem os olhos, só haverá problemas, angústia e sombrio desespero. Serão lançados nas trevas. Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. Veja, é assim que começa o verso 1 do capítulo 9. Lembrem-se de que a Bíblia, ela não foi escrita originalmente com capítulos e versículos. E eles foram acrescentados para nos auxiliarem no encontro dos textos. Às vezes ajudam e tantas vezes atrapalham. Como agora, por exemplo, a gente costuma ler o capítulo 9 sem ver que a promessa do Messias é nesse contexto, onde enquanto muitos estariam sofrendo na escuridão do pecado, essa escuridão não duraria para sempre. A terra de Zebulon e de Naftali será humilhada, mas no futuro a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. O povo que andava na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Falamos sobre isso no último capítulo. A referência ao nascimento de Jesus, gente, ela é tão clara aqui nesses versículos de Isaías, que alguns, entre aspas, eruditos do Antigo Testamento, não conseguem crer que Isaías, com tantos anos de antecedência, poderia ter profetizado sobre Jesus. Esses teólogos de Araque se esquecem, ou não desejam aceitar, por incredulidade, se esquecem de que Isaías era alguém falando da parte de Deus. De fato, Isaías e os demais profetas, na palavra de Pedro, em 2 de Pedro 1, 21, esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo a falarem em nome de Deus. E a mensagem, apesar da incredulidade dos homens, é clara. O mundo jaz em trevas. Inclusive o povo de Deus, Israel e Judá. Ouça bem, atenção, o mundo jaz em trevas, inclusive grande parte daqueles que se chamam pelo nome de Deus, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não se humilhar, não se arrepender dos seus pecados, não se converter dos seus maus caminhos, eu continuarei sem ouvi-los. Diz 2 de Crônicas 7,14. O mundo jaz em treva, inclusive o povo de Deus, ou grande parte dele. E a única esperança é o cumprimento da promessa
ou da profecia messiânica. A escuridão de Judá e de Israel, gente, era quase total. Se você começar a ler o capítulo 1 de Isaías, até chegar nesse ponto aqui no capítulo 9, você vai ver a coletânea, a compilação num catálogo que nós poderíamos chamar, num catálogo nada invejável de pecados cometidos por Israel. Israel e Judá. Você encontra no capítulo 2 de Isaías, por exemplo, falando acerca da superstição daquele povo, da feitiçaria daquele povo, do ocultismo no qual eles estavam envolvidos, da mediunidade. Havia entre os ditos povo de Deus, gente com, entre aspas, habilidades mediúnicas. Oh, meu povo, qualquer semelhança não é mera coincidência com o meio dito evangélico hoje em dia. Superstição, feitiçaria, ocultismo e mediunidade. Também fala-se no capítulo 2 e no capítulo 5 de Isaías sobre o materialismo daquele povo. Ainda se fala no capítulo 2 sobre a idolatria, sobre a arrogância, também sobre a arrogância no capítulo 5. No capítulo 3 de Isaías, fala da liderança corrupta da nação. Capítulo 3 fala ainda da desintegração social, não havendo uma liderança sadia, a sociedade se desintegra. Fala-se da sensualidade em Israel, capítulo 3. Fala-se do alcoolismo em Israel, capítulo 5. Isso aqui para citar apenas alguns dos pecados. Essas eram as trevas nas quais o povo de Deus estava inserido. Ademais, os últimos anos da monarquia de Israel tinham sido anos de incerteza política. Você lê o livro dos reis, o livro das crônicas, e você descobre que reis foram prematuramente assassinados estando no poder. Daria uma série de Netflix imbatível, a história dos reis de Israel. Um dia, eu sempre tive esse desejo, um dia Deus me permitindo, eu sempre tive o desejo de pregar uma série só sobre os reis de Israel, cujo título poderia ser O Desfile de Reis. Nada a ver com a folia de reis. Aliás, para chamar a atenção, poderíamos chamar de A Folia de Reis. Faça esse estudo, leia Reis, Crônicas, e veja como aqueles reis eram fulientos. A religião era sincrética. Era uma mistura de todas as práticas concebíveis, advindas do povo cananeu, do povo assírio, do povo egípcio. A prostituição cultural era praticada em vários ditos santuários, com o único fim de agradar aos apetites sexuais, pasmem, dos deuses. Crianças eram sacrificadas a Moloque, o deus dos amonitas, 2 Reis 23:10, Jeremias 7:31, 19:5. Mais triste ainda é saber que não foi apenas Samaria, o reino do norte, Israel, que cometeu tais pecados contra seus filhos. Judá, o reino do sul também. Aliás, o próprio rei Acás, que é o rei, nesse contexto de Isaías 9, que nós estamos estudando, o próprio rei Acás, rei de Judá, sacrificou seus filhos no fogo do altar do ocultismo pagão, segundo Crônicas 28:3. E o neto de Acás, Manassés, filho de Ezequias, também fez o mesmo, seguindo as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado da terra diante dos israelitas, segundo Crônicas 28:3. Então esse era o cenário. O espanto, portanto, não deveria ser, por que Deus castiga o seu povo? O espanto deveria ser, como sempre,
Por que Deus não castigou antes esse povo maldito? Eu fico abismado de ver como as pessoas se ferem com os juízos de Deus, já sendo derramados hoje em forma de trombetas que são tocadas anunciando o juízo que se aproxima, em forma de taças da ira de Deus que já estão sendo derramadas. O povo fica ferido com Deus, quando o espanto deveria ser Deus, diante desse cenário tão horroroso de pecados, por que o Senhor ainda não destruiu tudo? Mas no caso aqui de Israel, as consequências foram inevitáveis. Zebulon e Naftali, que são as duas tribos mais ao norte de Israel, Zebulon e Naftali, de quem Isaías está falando aí no capítulo 9, versículo 1. Essas duas tribos, nós já vimos, elas serviam como portão de entrada das nações que vinham invadir Israel e Judá. Então, quando os assírios se levantaram e vieram, os testas de ferro, digamos, o capacete que recebeu a primeira pancada dos inimigos, foi o Zebulon e a Naftali, as duas nações, as duas tribos, melhor dizendo. Eles já tinham sofrido o duro assalto da Assíria. Capítulo 9, verso 1 deixa isso claro. Cidades, aldeias foram completamente destruídas, as pessoas foram levadas e foram reassentadas como refugiados a centenas de quilômetros de distância de casa. Por isso que o tema dos refugiados hoje no mundo não é um tema tão simples assim. O povo de Deus sempre viveu, vez ou outra, como refugiado em nações estranhas. Portanto, tome sempre muito cuidado quando você quiser emitir qualquer opinião de preconceito contra venezuelanos, por exemplo. O povo de Deus sempre viveu, de alguma maneira, vez ou outra, como refugiado em terra estranha, forçadamente, pior ainda, escravo. Tinha escuridão, tinha angústia em todos os lugares em Israel. Essa questão era tão séria e o judeu entendia isso tão bem que Paulo, quando ele quis falar da escuridão do pecado, ele usa a imagem dos gentios. Efésios capítulo 4. E quando ele fala em gentios aqui, ele está falando dos gentios já dos seus tempos, dos seus dias, mas é óbvio que Paulo, conhecedor que era de toda essa herança hebraica, ele também se lembrava desse tipo de escuridão da qual estamos falando aqui. E ouça o que ele vai dizer sobre o que é um povo em trevas. Porque a linguagem de Paulo em Efésios 4, de 17 a 19, é uma linguagem que mais se aproxima do nosso contexto. Paulo diz assim, Efésios 4,17, assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios. Que jeito, Paulo? Levados por pensamentos vazios e inúteis. Mente vazia, oficina do diabo, o ditado que temos, é na verdade um ditado que deveria ser dito da forma bíblica correta. Pensamento vazio, cabeça vazia, pensamentos inúteis. Faz o que com a gente? Olha o que Paulo diz. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida de Deus, da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Deus, tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Percebeu? Pecadores, eles se comportam assim porque são cegos, mentes vazias, pensamentos inúteis. Mente escura, sem a luz de Deus.
O coração está na escuridão, e nós lemos no Evangelho, mais precisamente em João 3,19, que a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, Cristo Jesus, de quem Isaías falou. A luz veio ao mundo, mas as pessoas, ouçam bem com atenção o verbo, as pessoas amaram mais a escuridão. O grande problema do ser humano, ouça, a raiz do problema do ser humano não é a incredulidade. A incredulidade é fruto de algo mais profundo. O problema do ser humano é o amor às coisas das trevas. Você ama as trevas com tanta força que você não consegue crer na verdade, na luz. Então, amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Os atos comprovavam o amor às trevas. Tanto é assim que foi a missão número 1 de Paulo pregar o evangelho aos gentios, para que os gentios, pela graça e por meio da fé na mensagem da cruz de Cristo, fossem trazidos das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Atos 26:18. Como é que você tira alguém das trevas para a luz? Como é que você arranca alguém do poder de Satanás para Deus? Não é fazendo mandinga evangélica, é pregando o evangelho. O próprio Isaías, lá no final de Isaías 60, versículo 1, diz assim: levante-se Jerusalém, levante-se povo de Deus, que sua luz brilhe para que todos a vejam, pois sobre você se levanta e reluz a glória do Senhor. E Jesus vai dizer no Sermão do Monte: não esconda essa luz debaixo de um alqueire, não, brilhe para as nações. William Wilberforce viveu fim do século XVIII, primeiras décadas do século XIX. Ele foi membro do parlamento britânico. William Wilberforce foi um grande cristão, foi o líder do movimento abolicionista do tráfigo negreiro. Sim, a abolição, a escravatura, ela teve início entre crentes na história. Isso a mídia insiste em não dizer. Insiste em dizer que crente é preconceituoso. Sim, alguns são, mas o cristianismo promoveu homens como William Wilberforce, que lutou contra a escravidão. Ele era bom amigo de um parlamentar, um homem chamado também William, só que William Pitt. Então Wilberforce, ele era primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Aliás, ele era deputado, membro do parlamento, e o William Pitt era o primeiro-ministro, século XVIII. E aí o William Wilberforce, o deputado, chamou o primeiro-ministro, seu amigo, para ir assistir um grande homem de Deus pregar, um homem chamado Richard Cecil. E eles foram, Wilberforce e Pitt, ouviram o pastor pregando, e o Wilberforce conta depois que durante o sermão ele sentia que a alma dele, ele dizia, abre aspas, minha alma parece que subia aos céus, fecha aspas. Pitt, quando saiu da igreja, virou para o amigo Wilberforce e disse assim: eu não faço a menor ideia do que aquele homem estava falando, fecha aspas. É triste, mas tem gente assim, que diante da luz, permanece em trevas. O Wilberforce foi arrastado ainda mais pela luz. Pitt diz, eu não entendi nada do que aquele homem estava falando. Cristo, meu povo, é a luz que brilha na escuridão. E se você quer trazer alguém das trevas para a luz, apresente-lhe Cristo. Fale do Evangelho, fale de Jesus.
Olha aqui em Isaías 9 e veja de que forma a luz de Deus brilha no mundo hoje, bem rapidinho. Capítulo 9, versos 2 em diante. Nós já estudamos esse texto no sermão passado, mas eu quero revisitá-lo. Antes da gente se debruçar na criança do Natal, no verso 6, eu quero que você veja de que forma Deus ainda hoje brilha no mundo. Ele brilha através do seu povo, ele brilha através do poder dele emanado, ele brilha através da paz que ele promove, e ele brilha principalmente na plenitude do Filho de Deus. Veja só, olha aí. A luz de Cristo brilha através do seu povo. Olha o verso 2. Olha o que diz sobre o povo de Deus. O povo que anda na escuridão verá a grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Para o povo de Deus, a igreja, nós. Tu multiplicarás a nação de Israel e seu povo se alegrará. Está lembrando aqui do Salmo 126? Você está ouvindo o Salmo 126? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, nossa boca se encheu de riso, e entre as nações se dizia, grandes coisas fez Deus por eles, sim, grandes coisas fez Deus por nós, por isso nós estamos alegres. Veja, o povo de Deus, quando se alegra em Deus, faz as nações verem a luz de Deus neles e através deles. Eles se alegrarão diante de ti, os povos, ou esse povo de Deus se alegrará diante de Deus, como os camponeses se alegram na colheita. Veja, crente, o pior desserviço que você pode prestar ao cristianismo é ser um crente triste, infeliz. Martin Lloyd Jones desenvolve isso muito bem no livro dele, Depressão Espiritual. Como faz mal para o evangelho um bando de crente sem expressão de felicidade, sem regozijo. Porque a luz de Jesus brilha através do seu povo alegre. Se você ainda tem dúvidas disso, Isaías 60, versos 1, 2 e 3. Levante-se, Jerusalém, que sua luz brilhe para que todos eles a vejam. Pois sobre você, o povo de Deus, se levanta e reluz a glória do Senhor. Trevas escuras como a noite cobrem as nações da terra, lá fora, os gentios. Mas sobre você, o povo de Deus, a igreja, se levanta e se manifesta a glória do Senhor. As nações virão à sua luz, os reis verão o seu esplendor. A igreja é como aquela lamparina acesa que fica atraindo aqueles mosquitinhos enjoados na fazenda. E, sabe, luz atrai. É o que Deus está dizendo, a luz de Cristo brilha através do povo de Deus. Faça desse seu plano em 2019. Brilhar para a glória de Deus. Segundo, a luz de Cristo brilha através do poder de Deus. Do poder salvador de Deus. É o que está dito aqui no verso 4, pois Deus quebrará o jugo da escravidão. Aqui é uma referência ao tempo do Egito. É Isaías dizendo, olha, Deus já fez isso uma vez, Ele faz de novo e Ele fará sempre. Ele quebra o jugo da escravidão que os oprimia e levanta o fardo que lhes pesava sobre os ombros. E aí ele mistura duas imagens aqui, ele está misturando a escravidão no Egito com a opressão dos midianitas lá no livro de Juízes. E ele está dizendo, Deus sempre levanta homens e mulheres que servem de instrumento para que o poder de Deus, através deles, transforme vidas. E aqui Deus usa, Isaías usa 3 imagens de opressão. O que o pecado faz conosco, coloca um jugo sobre nós. A outra expressão é um fardo sobre os ombros. E a outra expressão é uma vara
que apunhala. E aí Isaías quer que a gente entenda que o pecado nos trata como um boi de cargas. Coloca um jugo pesado sobre você, um fardo além do que você consegue sobre a carroça que ele te põe para puxar, e você não consegue prosseguir, e vem o pecado e te alfineta. E diz, um gole a mais, um trago a mais, um tapa a mais, um grito a mais, um clique a mais. A luz brilha através do poder de Deus que vem e quebra esse jugo, arranca esse fardo, destrói essa vara. A luz de Cristo brilha através do poder de Deus que nos resgata das trevas para a maravilhosa luz e faz as outras nações dizerem: o Senhor fez grandes coisas pelo Leandro. Veja como ele está alegre. O Senhor fez grandes coisas, ponha seu nome na frase. Percebe? O poder de Deus testemunha de Deus. O povo de Deus testemunha de Deus. Mas em terceiro lugar, a luz de Cristo brilha através da paz de Deus no coração do seu povo. Isaías 9, verso 5. As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados, servirão de lenha para o fogo. Ah, quantos jovens assírios foram mortos nas batalhas. Quantos jovens judeus foram mortos nas batalhas. Quantos filhos. Nós não temos noção do que isso seja, porque graças a Deus até hoje nosso país não precisou se envolver em grandes guerras, não no sentido de ver milhares morrerem em guerras. Nós nos envolvemos sim, vez ou outra, em guerras, eu sei disso. Alguns morreram em algumas lutas, mas nós não temos ainda, graças a Deus, uma história de guerra, onde a mãe, quando dá um beijo de adeus no filho, o pai, menino de 18 anos, indo para o campo de batalha, ela tem a certeza de que pode ser que nunca mais o veja. Quantos morreram assim? E aí vem Deus e diz: quando eu trago paz, quando eu queimo os instrumentos de guerra, isso testemunha da minha luz. Gente, paz é o primeiro fruto da justificação que Cristo promove. Romanos 5, verso 1. Temos paz com Deus, justificados, pois em Cristo temos paz com Deus. E essa paz derrama-se na vida de outros, e aí o mundo olha para a igreja como Jesus pede que seja. João 17, de 21 a 24, Jesus diz: olha, Pai, eu peço para que esse povo seja um, porque o mundo vai reconhecer que Deus está entre nós, na segunda igreja batista em Goiânia, na medida em que vamos nos tornando cada vez mais um, porque o mundo olha e fala: não é possível, gente tão diferente, com gostos tão diferentes, com opiniões tão diferentes. Gente, eu estou lendo Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Lewis, e numa das cartas, é uma ficção, onde ele ensina, um demônio maior ensina um demônio menor, como que esse demônio tenta um crente. E ouça bem, uma das cartas, se não me engano é a carta de número 15, 16, eu li ontem à noite. O diabo vira para o diabinho e diz assim: quando você for tentar aquele crente, faça ele brigar pelas coisas pequenas. Faça ele brigar pelos gostos musicais. Faça ele brigar por questões de opinião. E não é assim que a gente vê acontecendo nas nossas igrejas? Qual foi a última grande disputa na segunda igreja batista em Goiânia sobre a divindade de Cristo? Talvez nunca, graças a Deus. Mas quantas vezes a gente já deve ter brigado porque a parede tinha que ser branca e o outro queria verde? Eu também brigaria.
E aí o mundo olha para nós e fica vendo a gente brigando por essas coisas, manchando-nos de sangue, porque ora o ar está muito frio, ora o ar está muito quente, e aí a gente vai arrumando coisas pelas quais brigar. Jesus diz, olha, a luz vai brilhar quando tiver paz. Quando você tiver paz. Paz de Deus, paz com Deus, paz uns com os outros. E por último, a luz de Cristo brilha através da plenitude do Filho de Deus. Então a luz de Cristo, nós vimos, brilha através do povo de Deus, do poder de Deus, da paz que Deus proporciona, e agora sim a gente mergulha na criança do Natal, o Filho, a plenitude do Filho de Deus. Verso 6. Porque é o seguinte, você não pode perder isso de vistas. Por isso eu fiz esse apanhado até aqui. Porque o que faz o povo de Deus brilhar, o que faz o poder salvador de Deus brilhar, o que faz a paz proporcionada por Deus brilhar, é a criança do Natal, é o Filho. Jesus é a causa de todo o bem, pois, veja essa palavrinha, pois um menino nos nasceu. Esse pois está dizendo que tudo que brilhou é fruto desse menino. Foi ele que promoveu a paz, é ele que faz a diferença no povo, é ele quem traz o poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Vem tudo do Filho, pois, tudo acontece, pois um menino nos nasceu. Não deixe de ver isso. Um filho nos foi dado. O governo está sobre seus ombros, ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim, reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. E a garantia que temos é que o zelo do Senhor dos exércitos fará isso acontecer. É como se Deus dissesse, eu quero, e quando eu quero, quem impedirá? Então quando nós lemos a descrição da criança do Natal, aqui nesses versículos, nós temos aqui duas ideias principais. Nós temos em primeiro lugar a humanidade da criança, e nós temos em segundo lugar a divindade da criança, é o menino Deus. A humanidade de Jesus a gente enxerga no início do verso 6 que diz, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O Deus eterno se tornou um menino que nos nasceu. O filho agora é um filho que nos foi dado. Paulo fala da humanidade de Jesus, destacando a humilhação a qual Cristo se submeteu. Filipenses 2, de 6 a 8, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Apesar de ser Deus, ele nunca se orgulhou disso, como nós humanos nos orgulhamos, por exemplo, de sermos membros fundadores. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que se devesse se apegar. Em vez disso, ele se esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de servo, escravo, e nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Gente, não tinha outro jeito para Deus fazer a expiação pelos pecados. O Verbo eterno de Deus se fez carne e habitou entre nós, e isso aconteceu na noite de Natal, Lucas 2:11. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E não bastava que o menino nascesse na forma de homem. Pense bem sobre isso.
Se você tem dúvida de por que Jesus teve que nascer pobre, espero que hoje eu te ajude a entender por quê. Não porque exista qualquer virtude na pobreza, porque tem muito pobre orgulhoso, tem muito pobre mais orgulhoso do que muitos ricos, certo? Por que Jesus teria que nascer pobre? Desprovido de luxo, de conforto. Olha o que diz Lucas 2,12. Vocês o encontrarão por este sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. Por quê? Por que o menino pobre? Por que o menino enrolado em panos baratos, deitado numa manjedoura? Porque Deus se fez homem numa criança pobre, para que todos tivessem acesso. Para que todos tivessem acesso. Em outras palavras, um rei tem acesso a uma manjedoura, como de fato sábios do Oriente vieram até Jesus. Pastores vieram até Jesus. Um rei tem acesso a um menino pobre. Um pobre nem sempre entra no palácio de um rei. Jesus veio pobre para que rico e pobre pudessem ter com ele, sem pedir licença. Às vezes um barraco pobre te recebe com mais facilidade e humildade e aconchego do que muitas casas de ricos em condomínios. Aliás, em condomínio, se você não for autorizado, você não entra. Imagina Jesus nascendo num desses condomínios de luxo, cujo preço de um desses, eu ouvi essa semana por alto em São Paulo, seria, sabe quanto custa só o condomínio? 15 mil reais. Por mês, 15 mil, uma nota de 100 em cima da outra, quantas dão? Um pobre não entra lá, se não for chamado. Mas nasce o menino pobre, para que eu e você, rico ou pobre, possamos ir até ele. E o sinal é esse: entra, vai lá, não precisa pedir licença. Ele está lá, enrolado num pano, numa manjedoura. É a humilhação do Filho de Deus. Aí vem a divindade de Jesus. No mesmo texto, Isaías 9, 6, porque o que tem que ser destacado não é tanto a pobreza, a humilhação, o que tem que ser destacado é a glória. João diz, vimos a sua glória. João não diz, vimos a sua pobreza. O que era glorioso na pobreza de Jesus, ouça bem, não é a pobreza em si, mas a maneira como ele se manifesta pobre. Lembre-se sempre disso. Porque pode-se ter uma vida gloriosa sendo bilionário, pode-se ter uma vida gloriosa sendo um paupérrimo. E o que se viu em Jesus não é o destaque, a pobreza, mas a glória de se poder ter acesso a Ele, por exemplo. Mas mais do que isso, o texto bíblico diz que nós podemos destacar aqui, a primeiro lugar, a soberania dele, a maravilha dele, a sabedoria dele, a divindade dele e a paternidade dele, tudo aqui. Ouça o que eu li de um comentarista sobre esse versículo, olha que coisa linda, escute. Em seu uso mais elevado, nome resume o caráter, nome declara a pessoa. Até hoje, quando você nasce a um filho seu, se luta, nós vamos daqui a pouquinho apresentar a Manuela, eu tenho certeza de que Tiago e Fernanda, quando pensaram em nomeá-la Manuela, quiseram comunicar alguma coisa, sempre foi assim. Então, e aí o autor aqui diz, a perfeição do Rei Jesus é vista na sua qualificação para governar, qual seja, qualificação para governar, maravilhoso conselheiro,
Maravilhoso conselheiro. Você quer ser um grande líder da sua casa, do seu lar? Não queira ser chefe. Queira ser maravilhoso conselheiro. Essa é a qualidade para se governar. Segundo, a pessoa e o poder. Deus forte, Deus poderoso. O relacionamento com os súditos, Pai eterno. Relacionamento paternal e a sociedade que Jesus constrói, porque Ele é príncipe da paz. Então nós vemos em Jesus a qualificação para governar, maravilhoso conselheiro, vemos a sua pessoa, o seu caráter, Deus poderoso, vemos como Ele se relaciona com o povo, Pai eterno, Ele é um pai, e vimos o tipo de gente que Ele produz, porque Ele é um povo pacificador, porque Ele é príncipe da paz. Não é lindo? Agora veja a soberania da criança. O governo estará sobre os seus ombros. Gente, o governo do mundo pesa sobre os ombros de Deus. E isso deve trazer para nós alívio. O ombro do povo de Deus, ou os ombros do povo de Deus, é aliviado quando a gente lança sobre ele toda a carga da nossa ansiedade. Sabe qual é a aplicação mais óbvia de crermos num Deus soberano? É que quando nós cremos que Deus é soberano, eu descanso, porque está tudo sob controle dEle, e nada do que eu faça poderá acrescentar 1 milímetro sequer à minha estatura ou à minha vida. Ele é soberano, mas tanta gente tentando carregar o mundo sobre os ombros. Talvez seja o seu caso hoje. Carregar o mundo sobre seus ombros. Pai e mãe, principalmente, esse ano foi um ano de lutas, os irmãos nos acompanharam em oração, Samuel, a enfermidade. E quantas vezes eu me via tentando carregar a minha e a dele, em termos de carga. Eu não aguento nem as minhas. E quantas vezes eu precisei ser lembrado, e de novo, e não só nesse caso, pastorear uma igreja como a nossa, você acha que é mole? Faço com alegria, mas é difícil. Pastor, isso porque o Senhor não trabalha onde eu trabalho. Amém. Deus capacitou você para lá. Se nós parássemos para pensar sobre a forma como a gente quer governar as coisas, e vem o menino do Natal, o governo estará sobre os seus ombros. Lance sobre os ombros de Jesus a carga que você não tem que carregar. A única coisa que a gente tem que carregar é a cruz, e a cruz não é sua esposa nem sua sogra. Viu, Mirelle? A cruz não é a sogra, não é o sogro, não é o pastor Leandro. A cruz é a vergonha do Evangelho. É você ter que afirmar que você é crente lá onde você está. E isso te humilha. Por que você tem vergonha de falar do Evangelho? Você tem vergonha de ser humilhado. E é mesmo, e Hebreus vai dizer que Jesus carregou a vergonha para fora do arraial e foi crucificado. Então não carregue sobre os seus ombros outra coisa que não seja a cruz, o Evangelho, o morrer a cada dia, o seguir a Jesus. Todas as outras preocupações e temores nós vamos combater em oração e dizendo: ó, minha alma, não fique ansiosa, porque o governo está sobre os ombros do menino Deus. Segundo lugar, a maravilha da criança do Natal. Ele será chamado maravilhoso conselheiro. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso por quê? Porque ele é ao mesmo tempo homem e Deus. A forma do nascimento é maravilhosa, virginal, sem coabitação humana. Deus fez um milagre, colocou um ovo fertilizado ali no ventre de Maria, sem mancha de pecado. O jeito como ele viveu é maravilhoso, ele viveu sem pecado. O que ele fez por nós é maravilhoso, ele nos curou, ele nos salvou.
os milagres que ele operou, as palavras que ele proferiu. Vocês estudaram aqui na classe, no templo, o Sermão do Monte, que palavras maravilhosas, e o Orlando hoje destacou o final do sermão, quando a multidão fica maravilhada ao ouvir o ensino dele. É maravilhoso o ensino de Jesus. Leia a Bíblia em 2019 e maravilhe-se com as palavras de Deus. Se você diz, pastor, eu não gosto de ler, não consigo ler, então deixa eu te dar um enorme desafio. Leia os 4 evangelhos ano que vem. Você vai terminar rapidinho, aí você vai ler de novo. Você vai terminar mais rápido, você vai ler de novo. Então, se pastor, eu não consigo ler a Bíblia inteira, já comecei, não dou conta, tá bom, não vou pôr uma carga sobre você maior do que você dá conta de aguentar nesse momento. Comece com Mateus, Marcos, Lucas, João. Ufa, acabei. Volta. Anda um pouquinho, descansa um pouquinho. Tananana. Volta em Mateus, vai para Marcos. Dá até musiquinha, eu não vou compor agora, porque seria outro cachê. Você tem que seguir lendo a Bíblia, para você se maravilhar com a palavra de Deus. Cristo é maravilhoso, Cristo é sábio, maravilhoso conselheiro. Essa expressão maravilhoso conselheiro no hebraico dá a ideia de uma maravilha de conselheiro. Sabe quando você vai naquele médico que você sai dizendo, nossa, que médico maravilhoso, uma maravilha de médico. Geralmente esses é aquele que taca exame para você fazer. Se ele não é? Pergunta os médicos para você ver. Médico que não passa exame, presta não, pastor, fui lá, não passou nem o exame. Oh, meu Deus do céu. Mas eu não sou médico, volta para o sermão. Maravilhoso conselheiro é aquele que tem palavras de vida eterna. É aquele que diz o que disse a igreja de Laodiceia: eu aconselho vocês a comprarem de mim. Eu aconselho a comprarem de mim ouro, roupas brancas, colírio para os olhos. Compre de mim. Ouça o conselho dele. Ele também é Deus, ele será chamado de Deus poderoso, soberano, maravilhoso, conselheiro, mas todo poderoso. Ele tem poder para salvar, ele tem poder para julgar, ele tem poder para transformar, ele tem poder para fazer a sua vida impossível de ser mudada, mudar. Ele é todo poderoso. E de que forma ele relaciona conosco? Como um pai. Um pai eterno, que não tem começo nem fim. Sabe por que geralmente os netos gostam mais dos avós? Estive pensando sobre isso, Joaquim Ferro. Porque o Joaquim Ferro já viveu bastante para conseguir ser um pouquinho mais de diversão do que de dever. Acaba sendo isso. Então, quando você tem um pai que é eterno, não é que o avô não corrige, mas ele já viveu bastante para saber as doses para as horas certas. Geralmente, pai de primeira viagem pesa muito mais do que dá conta, por isso que filho mais velho, geralmente, né, pastor Arildo, sofre mais, é novo, está começando. E o pai descarrega tudo no primeiro, aí no segundo ele está mais mole, no terceiro ele abre as portas, não é assim? Infelizmente. A gente nunca sabe a dose, mas o Pai eterno sabe. Não tem começo nem fim, e nos trata como um pai eterno. E por fim, Ele é príncipe da paz. Ele é herdeiro de tudo. Ele cria a paz, Ele ordena a paz, Ele preserva a paz no seu reino. Glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Essa é a criança do Natal, o Deus menino, o Filho eterno de Deus, o Salvador que se humilhou para nos chamar à salvação, do menor ao maior. Mas tem um motivo supremo para a gente adorá-lo. Ele é soberano, Ele carrega sobre os ombros dele o fardo do governo.
Não carregue mais o fardo. Coloque, fala, Deus, está pesado, toma, é seu. Ele é maravilhoso, não há nada de sem graça, de sem vida. Ele é conselheiro, Ele tem toda a sabedoria para te conduzir em qualquer momento da vida. Ele é Deus poderoso, Ele tem poder para executar os planos que Ele tem para você. Ele é Pai eterno, Ele é autor e consumador da fé, e Ele é príncipe da paz, paz com Deus, paz de Deus, reino de paz. Essa é a criança que a gente celebra no Natal e o ano todo. Feche os seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, pega esses 5 pães e 2 peixinhos, multiplique-os e mate a nossa fome em Jesus. Que essa criança, esse menino Deus, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, aquele de quem sobre os ombros estão todo o governo. Ele nos foi dado. Nós te louvamos por isso. Em nome de Jesus. Amém.